Olá a todas as pessoas presentes. Eu me chamo Pamela Fogaça Lopes e eu vim apresentar o artigo intitulado Relatos e Reflexões sobre Oficinas como Disparadoras de Processos Coletivos e Poéticas Feministas, escrito em parceria com a Júlia Petis Porto e orientadas pela Carmen Anita Hoffman. Esses relatos partem de dois processos de investigação em arte, de pesquisas que são desenvolvidas no programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal de Pelotas. Um relato é a pesquisa da Júlia Petis Porto sobre arte têxtil em uma perspectiva contemporânea, e o outro relato é a minha pesquisa sobre performance como ato político. Quando a gente se encontra com essas ideias feministas dentro de grupos de pesquisa como Caixa de Pandora, ao qual nós fazemos parte, mas também a partir das nossas práticas ativistas, a gente passa a se perguntar de que maneira a gente pode contestar essa noção do artista enquanto gênio que está sempre relacionado à figura universal do homem branco e europeu. E a gente também queria saber como é que essas ideias feministas ou sobre arte feminista não ficariam só no discurso nas nossas pesquisas, e sim fariam parte da prática. Foi assim que nos surgiu o espaço da oficina coletiva como uma possível estratégia de metodologia feminista. Bordado e Fofoca é a oficina proposta por Julia Pema. Ela aconteceu duas vezes, uma presencialmente e a outra virtualmente, as duas durante o período de pandemia em 2021. Essas oficinas, elas compunham ações da exposição da Júlia em um espaço independente de arte em Pelotas que se chama Corredor 14. Durante essas oficinas, ela mobiliza a ideia de fofoca trazida pela Silvia Federici nas confabulações dessas mulheres participantes que ensinam umas para as outras diversas técnicas de costura e pontos, e vão construindo algumas peças em meio a essas conversas sobre o cotidiano e também a partir de trocas afetivas entre elas. Nesse processo, a Júlia também fala sobre a história da arte têxtil como uma prática que foi depreciada, uma arte que, sendo feita por mulheres, era considerada uma arte menor. E ela também fala de artistas que retomaram a arte têxtil, como a Rosana Paulino ou a Sônia Gomes. A oficina da percepção é proposta por mim e pela colega Thais Galindo, que também é formada em teatro licenciatura e é pesquisadora no programa de pós-graduação em artes visuais da UFPEL. Essas oficinas performances fazem parte de uma série de performances que trabalham temas de gênero pautados pelos ativismos e movimentos feministas. Essas oficinas foram realizadas duas vezes, uma em 2020, durante a programação do Seminário de Pesquisa do Mestrado em Artes Visuais, e a outra em 2021, durante a programação do Levante Coletivo Feminista de Pelotas, no 8 de março. A metodologia dessas oficinas performance se inspira na ideia de programa performativo da artista, pesquisadora e professora Eleonora Fabião, e também carrega como impulso algumas obras de artistas, de mulheres artistas e dissidências latino-americanas, como a ideia de deformação da figura feminina, como a gente pode ver nessa obra sem título da Ana Mendieta. A gente parte nas nossas pesquisas de observações e percepções sobre como o patriarcado e a colonialidade, o racismo e o sexismo agem nesses lugares que a gente ocupa, como a academia, a própria arte ou a educação. E Júlia e eu, na constatação de que nas nossas turmas de mestrado ou até mesmo na graduação, a maioria das pessoas eram brancas e de que no transcorrer desses semestres muitas mulheres e pessoas não brancas desistiam dos estudos ou tinham que dividir o tempo com o trabalho ou demoravam para se formar ou ainda a percepção de que o currículo desses cursos priorizava, na maioria das vezes,
uma arte europeia de nomes masculinos do norte global. A gente começou a buscar, então, formas de ruptura desses modelos, né? De desaprender essas formas e reaprender outras formas, inventar outras formas. E nesse sentido, a gente compartilha, então, algumas estratégias disparadoras para essas oficinas feministas. Dentro dos princípios que a gente levanta nas oficinas, tá bastante presente o princípio da autonomia e da escuta. A gente aborda também essas possibilidades de outras histórias da arte quando a gente traz essas obras de mulheres artistas e dissidências artistas latino-americanas para nos inspirar, para nos impulsionar no nosso próprio fazer, mas também a possibilidade de contar a nossa própria história, de fazer uma história da arte dentro dessas oficinas. Como característica da oficina Bordado e Fofoca, a gente sublinha esse conhecimento popular do bordado e esse espaço de oralidade, de memória que traz a costura, né, e a fofoca. Dentro da oficina Performance da Percepção, a gente pensa nesse espaço de experimentação, que é um espaço levantado por esse grupo, mantido por esse grupo, em apoio a essas descobertas sobre novas corporeidades, sobre novos sentidos para as nossas percepções, para as nossas subjetividades. E a gente acredita também nesse potencial da arte e da oficina de arte como um espaço de desordem, de enfrentamento dessas engrenagens que aprisionam a humanidade, como coloca a Catherine Walsh em relação às potências, né, pedagógicas que são levantadas pelo Paulo Freire e pelo Frantz Fanon. E a gente sublinha também a característica tanto do acolhimento quanto da ação, da possibilidade dessas oficinas serem um lugar de escuta e de agitação. E, por último, eu queria dividir alguns questionamentos que a gente se faz ao longo, antes, depois dessas oficinas. Então, se dentro dos conhecimentos artísticos, que a priori a gente entende como espaços de liberdade, existem hierarquias, como é que a gente pode estabelecer maneiras radicais de romper com essas relações hierárquicas? E aí, como uma tentativa, a gente vai para essa proposta que é coletiva, que é construída coletivamente. Mas, como pessoas propositoras, como é que a gente propõe isso de uma maneira horizontal, de uma maneira coletiva? E como é que é propor algo e, ao mesmo tempo, escutar? Como é que se estabelece esse lugar de escuta? Em relação a essas outras histórias da arte, existe diversidade nas vivências dos artistas que eu estou apresentando para as pessoas participantes da oficina, e faz sentido para essas pessoas vivenciarem esse processo? E em relação às teorias feministas, a gente pensa em como criar espaços para diferentes narrativas que questionam, né, que questionam e que reinventam esse ser mulher que constantemente foi construído e propagado pelas próprias instituições patriarcais. Aqui estão as nossas principais referências. Agradeço pela escuta.